Eu queria convidar aqui à mesa, em primeiro lugar, o jornalista João Paulo. A professora Berta, e o professor Márcio Antônio Palma. Nós vamos passar a palavra, em primeiro lugar, ao nosso convidado, o jornalista João Paulo Cunha, que é editor do caderno Pensar, do jornal Estado de Minas. Ele terá de 20 a 30 minutos para fazer a sua apresentação. Então, com a palavra, João Paulo. Bom dia a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, o convite para participar desse seminário, que eu acho que é de extrema importância e oportunidade, né? Nesse momento a gente está acompanhando no Brasil alguns eventos onde a questão da corrupção e da mídia se cruzam a todo momento, como é o caso do julgamento, né, da ação penal 470 do mensalão, e também a proximidade das eleições, como a gente viu no vídeo, que nos obriga, né, a fazer uma reflexão não apenas com relação ao processo eleitoral em si, mas a participação, né, desse espaço comum, desse espaço público da comunicação, de que forma ele interfere, de que forma ele pode ajudar na melhor condução, né, da consciência individual na escolha do seu candidato. Eu acredito que eu não vou usar os 20, 30 minutos, né, que o professor me concedeu, até por uma característica profissional, de tentar ser o mais objetivo possível, né, que é uma característica que nós jornalistas buscamos o tempo todo. E, em segundo lugar, pelo fato de não ser professor, né, que eu logo já peço desculpas, sou uma pessoa que vive muito mais do que escreve do que fala, então possivelmente essa objetividade vai se traduzir numa fala a mais sintética possível, mas espero que alguns elementos, alguns subsídios que a gente possa depois, no debate, aprofundar. Aqui também é só registrar a minha satisfação de estar aqui aberta, que mais que minha colega de trabalho no jornal, uma amiga de mais de 20 anos, com quem eu sempre aprendo muito. Bom, a ideia, quando eu cheguei aqui, eu vi que o seminário é um seminário múltiplo, não é um seminário voltado para jornalistas, mas para estudantes da área de ciências humanas em geral, e uma mesa que tem duas pessoas de filosofia. Aí eu estava pensando de que maneira, né, introduzir a questão do jornalismo na sociedade, partindo um pouco desse referencial de multiplicidade e dessa inflexão da filosofia no comando, né, e na apresentação dos temas que vão ser discutidos aqui nessa mesa. Aí eu estava lembrando de dois filósofos, que foram filósofos importantíssimos aí no século XIX, que fizeram algumas reflexões pessoais sobre o que significa o jornalismo, qual é a importância do jornalismo na sociedade. O primeiro deles, né, foi Hegel, um filósofo alemão, talvez um dos mais importantes filósofos do século XIX, que de uma certa maneira consolidou toda a tradição do pensamento ocidental numa grande síntese filosófica, onde ele buscava uma racionalidade suprema, uma racionalidade absoluta para a compreensão, né, não só do âmbito do pensamento, como também da organização social. E chegou a pensar, né, chegou a escrever sobre isso, que se vivia naquele momento o coroamento de processos históricos, né, que vinham de muitos séculos atrás, de tal forma que a humanidade tinha chegado ao seu ápice em termos de organização política, e vivendo, em certo sentido, uma sociedade liberal com a Alemanha que ele vivia. E para Hegel, o jornalismo significaria, né, uma prece, ele chamava de uma prece matutina, né? O cidadão informado, o cidadão racional, que acredita que vive numa sociedade que pode, de alguma maneira, contribuir para ela, tem que ver no jornal, tem que ver no jornalismo, aquele primeiro momento de cidadania que ele faz. Assim, que ele acorda na sua prece matutina, ele vai se irmanar de alguma maneira, a partir das informações que o jornal traz, para aquilo que é importante ser debatido e ser desenvolvido na sociedade. Um outro filósofo contemporâneo dele, e de uma certa maneira o maior adversário que o Hegel teve, foi Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo que pensava numa vertente quase antitética a tudo que Hegel defendia. Em primeiro lugar, em vez da razão, ele defendia que existia uma vontade suprema, uma vontade que era quase instintiva no homem, que o levava a levar adiante a sua vida. E que todo elemento de racionalidade, todo grande sistema filosófico, de uma certa maneira, funcionaria para paralisar um pouco essa vontade e impedir que ela tivesse sua livre expressão. E por isso, Schopenhauer acreditava que deveria se dedicar a vida ao estudo, principalmente ao estudo dos clássicos, onde ele acreditava que estava a verdadeira sabedoria.
E para ele o jornal nada mais era que um aperitivo de péssima qualidade, né? Ele achava que o jornalismo, na verdade, seria uma forma de desviar as pessoas das coisas de real interesse, né? Quanto mais a pessoa perdesse tempo com o jornal, né, mais ela se impediria de conhecer de fato aquilo que a realidade estaria cobrando dela, estaria propondo a ela como uma forma de um maior conhecimento do seu mundo. E, geralmente, quando a gente tem antítese de pessoas tão geniais, feito o Rei Schopenhauer, né, a gente deve, talvez por prudência, acreditar que os dois estão certos, né? Na verdade, tanto o jornal é importante na constituição de uma sociedade do espaço público, como muitas vezes ele tem funcionado como um aperitivo realmente nos desvia das questões de verdadeira importância. Então, eu acho que esse tema do jornalismo e da corrupção vai nos trazer muito mais questões e problemas com relação aos limites do que propriamente com os grandes avanços que o jornalismo poderia ter no campo do combate à corrupção. Seria de se esperar, né, de um jornalista que acredita no que faz, que a defesa do jornalismo como um dos instrumentos fundamentais de combate à corrupção fosse a palavra principal. Eu acredito que não. Eu acho que o que mais importante a gente tem a discutir aqui, e a gente tem a debater nesse momento, é de que forma aprimorar o jornalismo, de que forma melhorar o jornalismo, para que a gente possa, de alguma forma, aprimorar e melhorar também a cultura política do país. Não vai ser com o jornalismo que nós vamos, né, combater a corrupção, ainda que ele seja um elemento importante. Mas vai ser com bom jornalismo que a gente vai poder, a médio prazo, formar consciências, de uma certa maneira, formar uma nova cultura política que torne a emergência da corrupção cada vez mais difícil. Então, eu queria fazer algumas observações sobre a questão da corrupção, sobre a questão do jornalismo, para propor, então, alguns elementos onde os dois se cruzam. A primeira coisa com relação à corrupção, que aparece de uma maneira mais presente para todos nós, é a ideia de que a corrupção se tornou, né, um elemento fundamental nas democracias ocidentais. Se tornou um grande problema nas democracias. Qualquer que seja o grau de desenvolvimento, qualquer que seja a opção ideológica, sempre se coloca a questão da corrupção como um elemento de grande importância, de grande significação para o aprimoramento, né, do Estado democrático. Essa ideia nos faz pensar, então, que uma sociedade, quanto mais democrática ela seja, possivelmente menos corrupta ela vai ser. E a gente viveu, né, no Brasil, alguns anos atrás, durante o período militar, a ideia de que a impunidade, o fato de não ter instituições livres, o fato de vivermos numa sociedade onde o poder era emanado apenas de um núcleo central, de forma vertical, sem participação popular, assim que o processo de redemocratização se desse, a corrupção por si só ela deixaria de existir, né? A possibilidade que a sociedade tomasse nas suas mãos, né, o rumo dos seus caminhos, definisse de maneira mais clara, de maneira mais aberta, para onde ela queria seguir, certamente significaria um aprimoramento. Acabar com a ditadura civil-militar que vigiu o Brasil durante mais de 20 anos, significava também, de uma certa maneira, acreditar que a corrupção podia ser vencida. O que a gente viu e o que a gente vai ver historicamente em todas as sociedades é que a corrupção não está ligada efetivamente apenas a um regime político, a um período ditatorial ou a uma escolha ideológica. Ela é um elemento que, de uma certa maneira, perpassa todas essas formas de organização política e social, que, de alguma maneira, para ser combatida, não basta apenas que a gente aposte, né, num quanto de democracia ou numa maior abertura democrática. Na verdade, existem outros elementos, outros instrumentos que são fundamentais, entre eles nós vamos ver de que maneira o jornalismo pode contribuir para isso. Uma das questões importantes que o fim do regime civil-militar da ditadura deixou para nós foi a ideia de que a corrupção passou a ser mais visível, né? A gente fala, no tempo dos militares não existia corrupção. E outros, né, dizem com acerto que, na verdade, o que mudou foi a possibilidade de a gente ter uma visibilidade maior desses processos, né, de corrupção que fazem parte da sociedade. Então, nesse sentido, a visibilidade que foi dada à corrupção no Brasil, ela é por si só um bem. A gente tem que pensar que a ideia de visibilidade, de transparência, né, de alguma forma deixar claro que existem esses elementos corruptores no campo social, não apenas estatal, mas na sociedade como um todo, faz com que a visibilidade e a transparência se torne, por excelência, o elemento a ser perseguido, né? Não significa pelo fato que a gente tem um contato maior hoje com esses processos de corrupção, que a sociedade está pior. Possivelmente, em função, né, desse acréscimo de visibilidade e transparência, a gente pode se aproximar de uma maneira mais determinada desse problema. Isso significa, então, que a gente tem que começar a ver corrupção não apenas pela forma como ela aparece, mas muitas vezes pela forma como ela se esconde.
Uma primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar determinar o fenômeno da corrupção não apenas por uma ligação específica a um determinado núcleo de poder ou a um partido político. Né? Não significa, né, e a gente vê recentemente aí com essa crise dentro do Partido dos Trabalhadores, que a corrupção ela se encastela nos partidos conservadores ou no partido de direita. Né? Talvez uma das grandes decepções, né, que a sociedade viveu recentemente, principalmente as pessoas que se mobilizaram dentro do projeto de militância a partir de determinadas vertentes políticas, foi que a corrupção está presente também onde não se imaginava que ela poderia entrar. Em partidos, em algumas legendas, que na verdade foram criados e muitas vezes foram alimentados, inclusive com grande propósito de combater a própria corrupção. Uma outra coisa importante, que é fundamental que a gente destaque, é que a corrupção não é apenas um elemento que vem do núcleo do Estado. Né? É uma tendência também natural do Estado feito nosso, né? Patrimonialista, né? Muito centralizador, muito burocrático, acreditar que corrupção rima com o Estado, rima com o funcionalismo público, rima com a burocracia. Isso não é verdade. Né? O fenômeno da corrupção, a gente vai poder percebê-los, eu acho que todo mundo aqui percebe, né? Em vários elementos, em vários momentos da vida social. Né? A gente percebe, né, alguns desvios que a gente pode considerar como corrupção, né, com o uso de apadrinhamento, defesa de determinados interesses, que são interesses particularistas no campo econômico, no campo social, no campo político, né, muito mais próximos de nós do que próximos, às vezes, né, da máquina estatal. Existe, é claro, um foco importante de corrupção a ser combatido dentro da máquina estatal, inclusive pelo grau, né, pela dimensão que ela tem de se multiplicar, de se tornar cada vez maior, mas nem por isso significa que isso faz parte apenas do elemento estatal. Existe uma cultura, né, uma cultura política de corrupção que, de uma maneira, infiltra toda a sociedade, e é preciso que a gente consiga determiná-lo, inclusive, para poder combatê-lo. Um outro elemento que eu acho importante a gente debater para compreender a corrupção é essa ideia da percepção, né, da corrupção. Existem alguns instrumentos, né, na ciência política que tentam detectar a percepção social da corrupção. E se criam até rankings em relação a isso. Né? Países que se percebem mais ou menos corruptos. Essa ideia da percepção da corrupção é uma ideia importante, mas é uma ideia que tem alguns elementos complicados que a gente precisa ter atenção. Muitas vezes, quando se fala em percepção do fenômeno da corrupção, a ideia que se tem por trás, ou a consequência que isso leva às pessoas, é determinado tipo de ação, que é muito mais moralista do que propriamente política. Né? É muito mais fácil você dizer que todo mundo é ladrão, todo mundo é corrupto, do que se comprometer para conhecer de que forma esses elementos se organizam no interior da sociedade, no interior do Estado, para poder combatê-los. Então, ainda que a ideia da percepção da corrupção seja importante como elemento a mais para a compreensão desse processo, nem por isso ele significa que através de ações moralistas, né, e através da mera indignação, nós vamos conseguir resolver esses problemas. Existe uma necessidade, um grau de articulação maior na sociedade para que esse fenômeno seja compreendido, seja combatido em toda a sua dimensão. Com isso, a gente vê que as características da corrupção no Brasil, elas são, ao mesmo tempo, muito próprias, né, do Brasil e, ao mesmo tempo, muito genéricas de qualquer outro tipo de contexto. Ao mesmo tempo que elas são muito atuais, são muito contemporâneas ao que a gente está vivendo nesse momento, elas têm ligação com outros elementos que são históricos ou até mesmo transhistóricos e conceituais. A primeira característica que a gente precisa atender, para entender a falácia que está ligada a ela, é a ideia da concentração da corrupção apenas nos agentes públicos. Né? A gente já viu que isso é uma tradição do tipo de cultura política que a gente tem, de tentar centralizar e concentrar toda a compreensão da ideia da corrupção apenas naquilo que é a máquina administrativa, na forma de organização do Estado, na forma de gerir os recursos e o poder político que esse Estado emana. Na verdade, a gente vê que no campo privado, a gente tem também, né, no Brasil, vários elementos onde essa cultura da corrupção infiltra às vezes de maneira insidiosa e de maneira tão ou mais daninha do que a própria corrupção do Estado. Né, principalmente quando a gente percebe a capacidade que os interesses, principalmente interesses na área econômica e na área ideológica, têm, de alguma maneira, de criar vínculos e focos diretos com a população, a gente vê que alguns elementos que poderiam passar como elementos corriqueiros, né, e habituais da sociedade, na verdade, escondem uma determinada concepção muito clara de comportamento, né, social, que é também um comportamento político. O segundo elemento importante
é que, além de interesses públicos e interesses privados, existe uma tendência, né, no Brasil a se considerar a corrupção como sendo uma condição natural da nossa história, né? A gente costuma incorrer no risco, né, que é um risco que no campo da história é muito grave e muito perigoso, enquanto for produção de conhecimento, que é o do anacronismo. A gente achar que o Brasil sempre foi um país corrupto, que a gente foi criado para ser corrupto, que a forma de administração que os portugueses trouxeram para cá trazia essa corrupção, a forma como se organizou o nosso Estado, a partir de vertente patrimonialista que mistura o público com o privado, tudo isso criaria um certo caldo de cultura que nos levaria, né, quase que inevitavelmente a nos considerarmos corruptos. E as pessoas aceitariam isso com uma certa naturalidade, né? É importante a gente atacar esse tipo de preconceito, porque ele é muito perigoso. Em primeiro lugar, né, pelo que ele desmobiliza a sociedade ao despolitizar as relações. Em segundo lugar, existe um perigo muito grande, até no próprio âmbito do conhecimento, que é o chamado anacronismo, é tentar compreender a sociedade de hoje a partir de elementos que são elementos de outra época, né? Então, achar que tudo que nós fizemos até hoje, por nos preparar para ser cada vez mais bandido, é um negócio que não apenas faz mal, né, para a nossa autoestima, que já seria ruim, como despolitiza e, de uma certa forma, deixa a sociedade menos atenta e menos capaz de reverter esse tipo de processo. Uma outra questão importante também é com relação aos controles, né? Existe uma vertente muito muito otimista, né, que vê nesses processos, né, que a gente começou a falar aí, a partir da Constituição de 88, que vários processos de controle da corrupção que estão de uma certa maneira já próprios, embutidos dentro do Estado, permitiriam que a gente tivesse uma visão bastante positiva da capacidade de combater a corrupção. Então, elementos como, né, a criação do Ministério Público, dos órgãos de correição, das CPIs, dos controles externos, do controle interno e externo de vários órgãos, né, das comissões de ética e até mesmo da imprensa, funcionaria de alguma maneira como uma caixa de ferramentas capaz de dar à sociedade a capacidade de combater esse fenômeno de corrupção. Na verdade, todos esses instrumentos têm sua utilidade e são importantes, alguns mais bem-sucedidos que outros, mas todos eles também deixam claro que existem alguns limites que vão muito além da própria ação do Estado. A gente não pode entregar apenas aos elementos que emanam do próprio Estado a capacidade de combater a corrupção. Existe um elemento político que vem da própria sociedade e que é preciso a todo momento ser compreendido. Bom, com isso, né, para sintetizar, né, o que a gente falou com relação à corrupção e a sensibilidade, né, da população, a sensibilidade, né, do cidadão frente ao fenômeno de corrupção, a gente pode dizer, em primeiro lugar, que não existe monopólio da corrupção. É importante a gente perceber isso. A corrupção é um fenômeno que, de uma certa maneira, e de maneira muitas vezes insidiosa, permeia toda a sociedade. Não existe um covil quando a gente vai localizar o chefe da corrupção, nós vamos prendê-lo ou vamos impedir que ele age e que com isso a sociedade, de uma certa maneira, estaria expurgada de todos os seus problemas. Essa coisa ela é muito mais pulverizada, ela faz muito mais parte de um tipo de cultura que despolitiza e tira poder da própria sociedade do que propriamente a identificação de um elemento único, né? É preciso ampliar o nosso foco com relação à questão da compreensão da corrupção. A corrupção não está apenas no Estado, embora esteja de uma maneira muito forte dentro dele, mas ela está presente nas relações econômicas, ela está presente nas relações sociais, ela está presente nos grupos de interesse que conseguem se infiltrar em processos de licitação, em processos de indicação de cargos. Esse tipo de interesse que emana da sociedade privada, quase sempre da economia, ele é talvez o foco muito mais importante ou mais danoso do fenômeno da corrupção. E quando ele chega no Estado, o poder dele de fazer mal à sociedade é muito maior do que apenas elementos que seriam elementos trazidos de uma tradição autoritária do Brasil. Outra coisa importante que a gente falar, existe uma tecnologização da corrupção no Brasil hoje, né? Pensar que a nossa corrupção como um defeito de alma é um negócio muito grave, que fica parecendo que é apenas uma questão de maldade, é apenas uma questão de caráter, é apenas uma questão de ética. E não é. Por ser um processo que tem uma vocação muito clara de levar adiante interesses que são interesses explícitos do poder econômico, a tecnologia ela tem servido também a processo de corrupção. Então, da mesma maneira que a sociedade avança tecnologicamente na produção e na gestão, ela tem avançado tecnologicamente também no problema da corrupção. É preciso, então, compreender que nesses processos existe uma necessidade de um aprimoramento desses mecanismos de controle e de combate à corrupção.
E o que, para mim, é mais grave, talvez o mais fundamental nesse processo todo, é a ideia de que essa cultura da corrupção está moldando o nosso sistema político, né? A gente criou, ou foi assumindo, determinada forma de organização política, onde a corrupção ela parece que ela tem um papel dinâmico ali dentro, onde parece que ela, de alguma maneira, ela alimenta o próprio funcionamento do sistema. Todo mundo deve, já ouviu várias vezes essa expressão que a gente tem no Brasil, uma democracia de coalizão. Que nada mais é que uma expressão que tenta, de alguma maneira, criar um certo cinismo interno na gestão do Estado, dizendo o seguinte: é impossível governar sozinho, nós vamos precisar de criar coalizão com outras forças políticas, partidárias, e essa coalizão ela vai se expressar na forma de distribuir benesses que o governo pode, de alguma maneira, levar a esses partidos, a essas organizações, a essas forças políticas. Isso se traduz para nós de uma forma tão clara na distribuição de cargos que a gente começa a achar que isso é normal. A gente começa a achar normal que o PMDB, por exemplo, tem um interesse muito grande em estar à frente do Ministério das Minas e Energia. O que o PMDB tem historicamente a ver com Minas e Energia? O que Edson Lobão entende de petróleo? Absolutamente nada. Mas a gente começa a achar que isso é normal, é natural, isso faz parte do jogo. Isso não faz parte do jogo. E o negócio é tão perigoso, é tão danoso, é tão crítico, que mesmo nos momentos onde o Estado reage, de alguma maneira, tenta colocar freio a esse processo de uma falsa coalizão política, na verdade isso parece como sendo um elemento à parte do próprio sistema. A gente vê no caso específico da presidenta Dilma, ela, ao mesmo tempo que ela nomeia, de acordo com o interesse dessas forças políticas, de alguma forma ajudaram que ela chegasse ao poder, depois ela se sente autorizada a tirar essas pessoas, desde que elas sejam consideradas corruptas e consigam provar a sua culpabilidade. Ora, se no processo de escolha, se no processo de levar essas pessoas ao poder, esses mesmos elementos tivessem sido utilizados, a gente não precisaria de um elemento a posterior para poder garantir, de alguma maneira, a ética do Estado. Então, é preciso dizer que esse processo dessa cultura política de democracia de coalizão nada mais tem significado para o Brasil que uma grande incorporação de interesses, que são interesses muito específicos, e são interesses de grupos econômicos fortes, e são interesses de determinadas linhas políticas, que se traduzem também economicamente nesses grupos, a partir da capacidade desses grupos se reunirem a candidatos fortes e, de alguma maneira, garantir sua sustentabilidade do poder. Se de alguma maneira isso aparece na gestão do Estado, isso vai aparecer também nos momentos, que são esses momentos, talvez os momentos mais simbólicos da democracia, como é o caso da eleição. O que a gente vê também é que, mesmo toda mobilização social do Ficha Limpa, que é uma coisa que veio da sociedade, que partiu de uma emenda popular, mostra de alguma maneira que é preciso que, inclusive no próprio processo eleitoral, a gente tenha mão suficiente para garantir que esse processo se dê com o máximo de lisura possível. Bom, se todos esses elementos de alguma maneira configuram, na minha visão, o que eu vejo de mais danoso, de mais perigoso na corrupção, enquanto moldando uma determinada forma de compreensão do sistema político brasileiro, de que maneira a imprensa poderia ser um instrumento para minimizar isso ou para combater. Os jornalistas costumam ser muito ciosos, muito orgulhosos do que fazem, o que não é ruim, ter orgulho do que fazem, principalmente quando você faz coisas boas, é algo compreensível e até aceitável. No entanto, eu acho que muitas vezes eles são muito mais otimistas e muito mais bondosos consigo mesmo do que com a própria sociedade. O jornalismo não está fazendo essa revolução toda que ele acha que está fazendo, não. Essa ideia de que, através do jornalismo, nós estamos conseguindo, com um bom jornalismo investigativo, passar o país a limpo, tem uma série de riscos, tem uma série de problemas que a gente precisa estar alerta a eles. A ideia de que o jornalismo, que vem desenvolvendo do século XIX para cá, criou determinados instrumentos que permitem, através da limitação do poder, através da fiscalização do poder, o impedimento com que essas dinâmicas de corrupção aconteçam. Na verdade, a gente vê que isso acontece muito menos do que deveria acontecer, do que a gente imagina que aconteça. O jornalismo no Brasil hoje ele tem uma marca de classe que é violenta, que é muito forte. O jornalismo também segue determinados interesses, são interesses de grandes grupos econômicos, e o jornalismo vive uma crise muito grande entre o que é o seu papel, seria um papel histórico de garantia, através da liberdade de informação, o aprimoramento da sociedade para que ela responda a todas as dinâmicas políticas que elas são colocadas. Mas, na verdade, a gente vê que isso não acontece tanto, por vários motivos. Eu vou trazer um deles aqui que eu acho que é importante, que é a questão da própria tecnologia, de que maneira ela vem impactar o jornalismo. De um tempo para cá, dos 20 anos para cá, com a emergência das chamadas novas mídias, da internet, o jornalismo entrou numa crise de identidade muito grande.
a gente tinha um tripé que fazia com que o jornalismo funcionasse, né? A venda em banca, né, e os anúncios nos jornais, nos órgãos de comunicação, garantiam a ele uma independência que permitia com que ele pudesse trabalhar nessa notícia com o máximo de isenção possível. Isso gerava uma credibilidade, essa credibilidade é um valor social que fazia com que colocar anúncios no jornal se tornasse algo interessante. Nesse círculo virtuoso, o jornalismo era financiado pela própria sociedade, devolvendo a ela a liberdade de informação. O que a gente começou a ver com essa chamada nova mídia é que esse sistema já não se sustenta mais da mesma maneira. Publicidade já não sustenta o jornal e venda muito menos. O que acontece é que o jornalismo teve que criar determinadas formas novas de sustentar. E, no meu juízo, parece que divisou uma nova forma, né, de conseguir entrar na sociedade, conseguir tornar lucrável o seu produto. E a forma como eu consegui fazer isso foi através da venda de projetos de poder. Hoje a gente vê na imprensa brasileira muito mais, né, uma tentativa de transformar a opinião pública em opinião publicada do que propriamente uma imprensa que tenha a capacidade de ter um foco investigativo de fato verdadeiro e que ajude de alguma maneira a sociedade como um todo. A imprensa, cada vez mais, ela tem como seu interesse fundamental defender determinados interesses que fazem parte de grupos políticos e grupos econômicos, se aproximam muito do Estado, que é algo que a gente tinha conseguido afastar de uns anos para cá. A empresa tinha conseguido, de alguma maneira, uma certa liberdade que dava a ela independência, perdeu essa independência, perdeu a independência que o próprio anúncio dava, uma vez que já que essa venda de projetos de poder aproxima, não só dos grandes grupos econômicos, como também dos grandes grupos políticos, fez com que entrasse um ator a mais no campo da imprensa que torna a situação ainda mais grave, que é o chamado acionista. Né? Então, hoje, como o jornal tem que dar lucro, a pressão não vem só do governo, dos grandes grupos econômicos, mas vem muitas vezes dos próprios acionistas que são donos e que gerem esse novo tipo de mercado. Com isso, o que a gente passa a ver, né, na imprensa, ao lado de trabalhos de excelente qualidade, que mostram a possibilidade, né, de fazer da liberdade um instrumento fundamental do exercício da cidadania, alguns momentos onde a imprensa não tem dado conta de responder às demandas que são colocadas a ela, principalmente em torno dessa política, né, que eu estou chamando de cultura política da corrupção. E com isso a gente vê alguns silêncios, que alguns véus que são colocados sobre o jornalismo, que a gente precisa combatê-los, que a gente precisa entender como fazê-los. A gente vê a imprensa cobrindo muito mal os movimentos sociais, a gente vê uma imprensa que não sabe cobrir esse processo de greve, a gente vê uma imprensa que não está sabendo cobrir nem esporte, né? Está considerando hoje uma pessoa entrar no ringue e bater no outro até morrer como esporte. Esses elementos todos que poderiam passar, né, por um crivo da crítica que viria da própria sociedade, de uma certa maneira foram incorporados pelo próprio mecanismo de sustentação da imprensa, tirando da sociedade a capacidade de responder. Com isso, o que a gente sempre chamou de opinião pública, que era algo muito mais amplo do que aquilo que saía na imprensa, passou a ser, de uma certa maneira, uma opinião, que é uma opinião publicada, que é produzida por uma minoria, que é lida por uma minoria, mas que é tomada como sendo a expressão da verdade na sociedade como um todo. Esses elementos, eu acho que trazem para nós, né, jornalistas, trazem para a universidade, trazem para a sociedade como um todo, algumas tarefas importantes, né, que a gente tem que começar a pensar. Nós temos que pensar de que forma nós podemos melhorar a nossa comunicação. É fundamental que a gente melhore o nosso jornalismo. Isso vai passar por uma melhoria da formação dos profissionais, isso vai passar por uma discussão e por uma avaliação crítica da própria imprensa, né, que ela não tem muito essa habilidade, essa humildade de se autoavaliar, e vai passar também por uma tentativa de formar na sociedade uma consciência crítica daquilo que é levado até ela. Só para terminar, eu queria lembrar assim, dois autores brasileiros contemporâneos que trouxeram elementos importantes para se compreender a questão da informação num campo como esse, um campo complexo, com uma série de problemas. O primeiro é o geógrafo Milton Santos, né, talvez os mais importantes pensadores brasileiros do século XX, que no livro dele, No Espaço Dividido, onde ele analisa a relação entre cidadania e consumo, ele coloca ao final do livro como sendo um dos elementos fundamentais a ideia de que a informação se torne de fato informação socializada. Ele diz o seguinte: numa sociedade onde o território não é ocupado pelas pessoas, mas é ocupado por indivíduos, não é ocupado, né, por pessoas que se estabelecem como agentes políticos, mas por indivíduos atomizados, cada vez mais a informação deixa de ser algo fundamental para a sociedade e passa a ser algo que está sendo apropriado apenas por uma parcela da sociedade. E ele vai mais longe, dizendo que isso não acontece apenas na imprensa, mas isso está muito presente também na educação. O tipo de informação que as universidades, as escolas hoje
tem levado aos alunos, tem levado, né, aos jovens, muitas vezes é um tipo de informação que não permite esse conhecimento contextual mais amplo, né, voltado muitas vezes para uma perspectiva muito mais tecnológica, muito mais tecnocrática, tirando essa capacidade de reação da população a partir do uso livre da informação. E a segunda contribuição que eu acho importante trazer aqui também, de uma outra área, que é da psicanálise, é do psicanalista carioca, o Jurandir Freire Costa, que, ao fazer um diagnóstico da sociedade brasileira nos anos 90, disse que a gente estava vivendo um momento de uma razão cínica, né? E ele fala, não existia muita diferença entre alguém que faz uma corrupção no âmbito do Estado ou uma pessoa que para em fila dupla para pegar o seu filho na escola, atrapalhando o trânsito todo para trás. O que une essas duas coisas? É um certo cinismo, né? O que chamava de razão cínica, de uma sociedade que, ao contrário daquela do mal-estar da civilização do Freud, passou a ver um certo bem-estar e trocou tudo pelo prazer, né? Essa troca absoluta por um prazer que não é mediado pelo trabalho e que não é trabalhado como algo que precisa ser distribuído socialmente, leva um tipo de egoísmo, né? Um tipo de gênese tão egóico do sujeito que não se individualiza enquanto alguém que participa de uma mesma sociedade, que de alguma maneira traria como responsabilidade para a comunicação a capacidade, né, de a todo momento mostrar criticamente esses aspectos que a gente está vivendo e tomando como natural. Né? Eu queria trazer esses dois elementos só para a gente perceber que muitas vezes a compreensão do fenômeno da corrupção escapa da ciência política, vai escapar do direito, vai escapar também do jornalismo, e muitas vezes a gente precisa, né, se alimentar de outros focos de indignação para que a gente possa não só compreender melhor esse fenômeno, como atacá-lo de uma maneira mais determinada. Muito obrigado. Nós agradecemos a opção do jornalista e passamos a palavra agora também para a jornalista Berta Machado, que é também professora aqui da PUC e é doutora em ciência política. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa com meu especial abraço carinhoso ao João Paulo, meu colega, há muitos anos, amigo, e registrar como é difícil falar depois dele, né, gente? Olha só que saia justa essa mesa me colocou. Quero também cumprimentar os meus colegas professores, professor Márcio, professora Antônia Aurélia, e em particular a Unesp, professor Robson, sabe, que está à frente, sempre com essas iniciativas tão importantes e instigantes nos processos de formação de cidadania que o Unesp se propõe também e que acredito faz muito bem, como vimos em mais uma campanha que está sendo divulgada nos processos eleitorais para esclarecimento do eleitorado no seu processo de decisão de voto. Pois bem, este é um tema bastante instigante, o tema da comunicação, né, mídia, da corrupção e da ética. O meu colega João Paulo falou muito bem sobre a perspectiva da corrupção e eu gostaria de me aprofundar mais no debate da mídia e dos processos de interação com a informação, que é o campo em que eu tenho meus estudos mais aprofundados e posso falar com mais evidências empíricas para vocês. Eu acho, só para abrir e cumprimentar o João Paulo pela fala dele, realmente a corrupção é um fenômeno que perpassa as sociedades, não é? Já na Roma antiga nós tínhamos uma tensão permanente entre interesses públicos e interesses privados que corroeram, né, as instituições da época e levaram no longo prazo à dissolução do Império Romano. E ao longo dos séculos e ao longo dos novos sistemas políticos que se formaram, continua sendo um problema e, em certo sentido, alguns pensadores gostam de trabalhar esse debate sob a perspectiva das instituições, né? Onde que as instituições falham e onde elas acertam ao tentar coibir
essa tensão permanente, não é? Entre interesses públicos e interesses privados que permeiam a ação política e a ação dos muitos atores. Então, é muito importante que a gente tenha instituições fortes, porque são essas instituições que vão propiciar maior punição aos desvios, não é? E, eventualmente, vão também trazer mais transparência, dar mais visibilidade a esses desvios, o que também opera numa outra vertente como um inibidor desses processos de desvio de conduta. Sobre essa perspectiva da visibilidade, não é? A gente tem nas nossas sociedades de massa a ideia da informação contextualizada. A informação contextualizada é poder, né? Não é a informação solta, desconexa, fragmentada. Não, essa informação solta, desconexa, fragmentada, ela não dá a nenhum cidadão, a nenhum indivíduo condições de fazer um curso, prever um curso racional da sua ação, porque ele não consegue estabelecer conexões nem prever consequências a partir daquele fragmento de informação. Então, a informação contextualizada, ela é muito importante. E esta é uma função muito importante do jornalismo. Dar a informação, né? Contextualizar a informação e apontar para possíveis consequências. Ou seja, o jornalismo vai enquadrar, fazer um enquadramento dessa informação com o que tem de bom nesse processo, né? Porque produz um atalho cognitivo para o cidadão tentar compreender aqueles fatos que às vezes não estão no seu universo imediato de preocupações, mas tem também o seu lado não tão positivo, porque sempre que a gente enquadra, não é, a gente reduz as possibilidades de análise e nem sempre o enquadramento é feito de uma forma equilibrada, de uma forma justa, de tal forma, de modo a permitir que todos os lados da controvérsia sejam abordados de modo equilibrado, portanto, auxiliando o leitor, o cidadão a uma conclusão a partir daquelas informações vinculadas. Então, esse papel é fundamental da imprensa, do jornalismo, tanto mais as novas plataformas de mídia, né? As mídias sociais estão disponíveis ao alcance da sociedade, mais importante, e, portanto, tanto mais abundante a informação ou os fragmentos dela, mais importante se torna a possibilidade de termos fontes que, de forma neutra, de forma equilibrada, de forma justa, possam ajudar a sociedade a interpretar esses fatos e a mostrar as nuances que estão envolvidas ali naquele debate. Então, esta é uma função muito importante. De novo, tem o seu lado muito perigoso, porque o que, de fato, garante que isso ocorra é o controle dos cidadãos que estão ali acompanhando a leitura, né, das informações que são veiculadas por aquelas fontes e, digamos assim, a credibilidade acumulada ao longo dos anos, né, daqueles veículos, daquelas instituições. Então, que provavelmente não desejarão perder mercado, portanto, perder sua credibilidade para se envolverem nos lados da polêmica ou fazer análises não tão neutras quanto se desejaria. Então, esse é o ideal, né? A gente está aqui sugerindo um ideal do que gostaria, né?
se desejaria que as instituições operassem dessa forma. Obviamente, a gente está muito longe desse ideal, como muito bem colocou o nosso colega João Paulo, mas nem por isso devemos esmorecer e acreditar que não é possível continuar trabalhando por mais visibilidade e contra a espiral do silêncio que sim favorece, sempre vai favorecer aqueles que querem viver nas sombras, né? E os fatos que se abrigam nas sombras. Eu sou muito otimista no que diz respeito à perspectiva da visibilidade. Eu acho que colocar foco de luz sobre as questões e ter a possibilidade de divulgar informações por uma ampla gama de plataformas que hoje estão disponíveis, infelizmente ainda não acessíveis ao conjunto da sociedade, mas mais e mais acessíveis, né? O que pode, inclusive, o que dá a cada um de nós, cidadão, a oportunidade de nos tornarmos emissores também de informações, analistas dessas informações, em que pese um conjunto das plataformas, hoje, no estágio em que estamos, né, na nossa sociedade, esse conjunto ainda não chega nem perto, não é, do poder de ressonância que as plataformas tradicionais de mídia têm junto à sociedade. Mas nem por isso não são importantes. São muito importantes, sim. Os processos de formação de opinião, os processos que nascem na sociedade, eles podem hoje, contam com essas plataformas, contam com elas, se articulam por meio delas também, e em certo momento as plataformas tradicionais, ainda que não tenham desde o início se atentado deliberadamente ou não para esses fatos, né, em determinado momento precisam acabar, precisam mudar, corrigir o rumo da sua cobertura. De qualquer forma, a visibilidade que essas plataformas e que as plataformas tradicionais, né, em seu conjunto, dão nas nossas sociedades de massa aos processos de informação de interesse público, essa visibilidade é o principal aliado para instituições mais sólidas que possam combater os processos de desvios. Não é? Eu acho que, na medida em que nós temos democracias e possibilidades de trazer a público fatos e desvios que estão ocorrendo no sistema político, entre atores políticos, esses fatos, essa visibilidade contribui muito para, ainda que no âmbito das instituições formais de punição, que merecem e precisam de uma urgente reforma neste país, ainda que neste âmbito as coisas sejam muito lentas e demorem muito, e nem sempre cheguem a um desfecho que a sociedade sinta que houve punição para aqueles desvios, né? Por numa outra vertente, né? Essa visibilidade, o debate em torno dessas questões já permite uma punição num outro nível, não é num nível formal, no nível formal da justiça, mas no nível moral há essa possibilidade que também acho que é importante para que a gente possa vislumbrar no médio prazo, até que as instituições formais, os nossos códigos de processos no país sejam reformados, coisa que se espera há muitas décadas e não ocorre, e nunca ocorre, ainda que isso demore muito. Eu acho que
numa outra vertente, não é? A veiculação das informações, a visibilidade que elas ganham, o debate que as mídias sociais ensejam, muitas vezes, ainda que as plataformas tradicionais não queiram, não desejem, por outros interesses, não é? Como empresas que são, entrar e debater a fundo aqueles temas, né? Então, essa articulação entre plataformas alternativas e nós, cidadãos informados, conversamos, debatemos, interagimos com outros cidadãos, podemos, no conjunto, fazer alguma diferença. O ápice, não é, desses processos de interação dos cidadãos e os momentos em que a nossa sociedade efetivamente fica mais atenta para o sistema político são, indiscutivelmente, os momentos de disputas eleitorais, né? Esses são momentos em que nós temos uma grande oportunidade de ouvir não só dos próprios partidos políticos, que têm um tempo formal na televisão para passarem as suas mensagens, e no processo da disputa colocar cada um a sua versão dos fatos e colocar para a sociedade as suas acusações, que são importantes sim no momento da disputa, não é? Quando os partidos se acusam, não só porque aí desperta-se na sociedade atenção para determinados temas, que imagine um tema que não foi devidamente abordado pelas plataformas tradicionais de mídia ao longo de 2 anos, e naquele exercício eleitoral ele aflora, não é? A sociedade ganha uma nova oportunidade nesses processos de disputa, de debater e tomar conhecimento de certos temas. Além dos tempos formais que a legislação eleitoral garante para partidos fazerem seus programas, fazerem as suas análises, darem as suas versões, né, numa tentativa de convencer, legítimo, né, cada um com a sua versão, de convencer a opinião pública. Nós temos nesses processos as plataformas tradicionais, que têm que fazer a cobertura disso tudo, e temos os cidadãos. Estes, sim, com um novo, principalmente as camadas da sociedade mais informadas e que estão mais atentas ao processo político, desempenham um papel fundamental nesse momento como agentes que explicam, como pessoas que interagem, que procuram contextualizar fatos, informações fragmentadas, procuram ajudar as pessoas a interpretar os fatos, fornecendo muitas vezes informações adicionais que elas não tiveram oportunidade, porque na sua dinâmica de vida não conseguem se deter muito tempo ou despender muito do seu tempo para se informar como seria desejável, como pregaria o paradigma do cidadão bem informado. Então, nesses momentos eleitorais, a abundância de informações, a mobilização da sociedade e a possibilidade de novos agentes, né, nós, cidadãos, estarmos conversando mais sobre política, discutindo e, eventualmente, dando informações para terceiros, essas dinâmicas ampliadas numa escala macro produzem resultados muito importantes nos processos eleitorais. Então, acho que a mídia tem um papel fundamental, continua a ser
a principal caixa de ressonância das sociedades, aquela que pode promover novos estímulos, né, de mobilização, de colocar foco sobre questões que precisam ser pensadas, precisam ser discutidas, precisam vir para a luz, precisam ser trazidas à luz. Então a mídia tem esse papel fundamental. Não vamos ser ingênuos de pensar que a mídia, né, as plataformas tradicionais são um paradigma né, do jornalismo neutro, né, o paradigma imparcial. Eventualmente, de uma forma ou de outra, são empresas, né, tem as suas dificuldades e as suas circunstâncias. Não vou entrar nessa discussão, não vou fazer essa discussão aqui, mas nesses momentos eleitorais, as sociedades têm essa oportunidade de amplificar por meio de canais alternativos questões que nem sempre são abordadas a contento ao longo dos governos, né? Bom, eu acho que, no geral, eu gostaria de passar a palavra para que a gente possa discutir mais a partir das colocações depois de vocês. Agradecemos a fala da professora Berta e vamos passar a palavra para o professor Márcio Antônio. Não fala, não tem problema não. É o professor Padre. Isso, obrigado. Desculpa. Professor Padre Márcio Antônio Paiva, que é graduado em filosofia, em teologia e mestre e doutor pela Universidade Gregoriana de Roma. Então, o Padre Márcio, ele também atua nas áreas de ética, professor de ética no curso de filosofia e também no mestrado de ciências da religião. E primeiramente eu agradeço a oportunidade, a alegria de estar fazendo parte dessa mesa. Depois de 10 anos eu reencontro o João Paulo. Me lembro do nosso último encontro na TV PUC. Você apresentava um programa Os Filósofos e nós falávamos da Heidegger, né? É um prazer tê-lo aqui ao meu lado. Professora Berta, nosso último encontro também foi na comunicação, no programa da TV Horizonte. Prazer estar aqui com você. Agradeço o convite do professor Sérgio e do Unesp, né? E vamos lá. Então, falar de ética, mídia e corrupção é uma articulação difícil. Difícil porque o próprio termo ética hoje é um termo, vou dizer assim, polissêmico. Tem um campo semântico muito amplo. Todo mundo fala de ética. Quando nós chegamos em uma livraria, nós percebemos muitos textos de ética. Ética profissional, ética e felicidade, ética para meu filho, ética não sei lá das quantas. Então, normalmente, quando um termo está assim, na crista da onda, está sendo muito debatido, muito usado, significa que ele não tem mais um referencial preciso. Então, eu gostaria de começar a minha fala aqui, delimitando aquilo que eu penso filosoficamente, epistemologicamente, do que seja ética, do que seja corrupção e qual que é o papel da mídia. Claro que os dois colegas aqui, que são da área, podem dizer muito mais do que eu. Sou apenas um observador para pensar alguma coisa sobre o papel da mídia nessa articulação ética-corrupção. Então, primeira coisa que se me impõe aqui é a distinção necessária que eu tenho feito com alunos de graduação e pós-graduação entre discurso ético e moralismo. São coisas muito distintas. E eu até acho que na maioria das vezes aquilo que nós percebemos, seja no cotidiano das pessoas, seja na mídia, seja até na universidade, é muito mais moralismo do que discurso ético.
O discurso ético ele é sempre aberto. Primeira grande característica. Isso significa que ele contempla a realidade, procura dar razões do momento atual, procura apontar um norte, inclusive com as consequências a que se referia a professora Berta. Então, ele é aberto. Ele nunca estará fechado, porque ele é obra do espírito humano que procura dar sentido à própria vida. Então, o discurso ético ele é aberto. O moralismo é diferente, ele é fechado. Ele tem respostas prontas para tudo. Ele tem respostas prontas, ele impede qualquer interlocução. Tem que fazer porque tem que fazer, ou porque eu quero, ou porque eu decidi, porque você tem que fazer, lei é lei. Então isso é moralismo. E olha que o moralismo está presente, eu digo, em todos os setores da sociedade. Às vezes o apresentador de televisão comete um deslize, né? Todos podem passar por isso, claro, de dizer, isso é um absurdo, e muda de câmera, tira outro assunto logo. E daí? Que absurdo, mas se pensou alguma razão, se pensou uma outra saída mais interessante, além de outros juízos até piores, por exemplo, em determinados discursos, que a gente chamava no passado de discurso de justiceiros, né? Determinados programas que balançam muito as câmeras, enfim, determinados jornais que são assim baratinhos e até de graça, tem um discurso ali que é altamente moralista. Em todos os aspectos, quando trata do crime, quando trata da política, enfim. Né? Bom, essa é a primeira distinção. O discurso ético é aberto, o moralismo é fechado. O discurso ético é inclusivo. Ele permite que o outro faça parte do discurso. O moralismo, ele é autoritário. Tem sempre alguém com ares de autoridade, mas na verdade é puro autoritarismo. O discurso ético, sendo inclusivo, ele é libertador. A pessoa é capaz de reconhecer o seu limite histórico, é capaz de reconhecer o seu erro, o seu equívoco. Não é que é verdade, eu vou retomar nessa direção agora. Então, ele liberta a pessoa para que ela seja mais, para que ela participe mais, para que haja, digamos, um horizonte mais humano. O moralismo, pelo contrário, infantiliza. Ele não deixa a pessoa participar, não liberta, mas infantiliza. E é assim que às vezes a gente vê em famílias muito tradicionais, patriarcais, filhos hoje com 50, 60 anos infantilizados. Às vezes quando se refere ao pai, ou ao avô, sei lá quem, o patriarca ou a matriarca da família, se referem com um ar de nostalgia e de raiva muito grande, porque é uma criança mimada. Né? O discurso ético, ele busca a verdade. Que verdade? Não é uma verdade pronta e acabada, não. Uma verdade enquanto processo histórico. Ele vai até as últimas consequências. Ele vai à raiz do problema. O moralismo não está interessado em nenhuma raiz do problema, não está interessado na verdade e quase sempre por detrás de um discurso moralista esconde-se um mar de hipocrisia. Então toda vez que alguém fizer um discurso muito forte, assim, bem moralista, desconfie logo o que ele está escondendo. Inclusive, eu vou dizer assim, esse discurso, por exemplo, na fala, enquanto discurso religioso, enquanto discurso político, enquanto discurso na mídia. Eu acho que são os três principais que escondem no nosso cotidiano um mar de hipocrisia. Por fim, o discurso ético, ele gera participação. Né? Ele gera participação porque parte do pressuposto de que todos somos humanos e fazemos uso da razão. Então podemos participar. Já o moralismo, ele gera o ressentimento daquele que foi excluído. Né? Então, feita essa pequena distinção, eu passo a dizer então, delimitar meu campo aqui. O que é ética? Difícil dizer. Então, primeiramente, eu vou dizer, para mim, ética e moral dizem respeito à mesma coisa. Embora haja uma série de tentativas de fazer distinção, inclusive são tentativas até antagônicas. Há pessoas que dizem assim, não, ética vem de ethos, em grego é caráter, então cada um tem o seu. Então a moral é assim imposta socialmente, modos, costumes, agora a ética cada um tem a sua. Errado. Há pessoas que fazem justamente o contrário, a partir, por exemplo, de Hegel, que vai fazer a distinção entre Sittlichkeit e Moralität, ou seja, a eticidade e moralidade. A moralidade seria o universo do sujeito,
e a eticidade seria o aspecto social. Para mim também não faz nenhum sentido, sabe por quê? Ethos e mos, mores, tem evolução semântica paralela, não evolução temporal, porque ethos é muito mais antigo no tempo, mas tem evolução semântica paralela, para dizer respeito ao agir humano ordenado a um fim. Então, o que é que eu entendo quando digo ética? Para que um comportamento seja ético, é como dizia Aristóteles, não basta que o raciocínio seja correto, o fim tem que ser bom. E também não serve o argumento de que o que é bom para um não é bom para o outro. Eu digo assim, olha, no inverno é preciso que nós nos protejamos do frio. Isso é bom para todos. Agora, se você vai usar jaqueta de couro, blusa de moletom, ou se aquecer diante da lareira, bom, isso são escolhas pessoais, não é o caso. O fato é que, a seu modo, cada um está se protegendo do frio. Então, nós entendemos muito bem o que pode ser bom para o sujeito humano. Claro, é um bom que historicamente vai ter configurações distintas. Porque o ser humano não é matemático, é matematizado, ele não pode ser enquadrado, porque a origem de nossa ação é a própria liberdade. Então, nesse sentido, não basta que o raciocínio seja correto, o fim tem que ser bom, mas não basta isso também não. A estrutura da ação humana, para que ela seja ética, ela tem que contemplar 3 grandes dimensões. A dimensão do sujeito, que a ação brota no sujeito. Então algo não é ético porque eu decidi que é bom para mim. Não. Eu tenho que confrontar isso com a objetividade do mundo em que estou inserido. Portanto, eu estou inserido no mundo que tem suas referências, que tem suas leis, que tem seus valores, e tenho que confrontar aquilo que brota na subjetividade do indivíduo com a teia de relações que ele mantém. Então, para que algo seja ético, não é porque um determinado partido político fez uma análise de conjuntura e decidiu. Isso não será ético. Não basta que o jornalista, o apresentador, o religioso ou o professor faça uma análise com argumentos impecáveis, olha, insofismáveis. Não basta para que algo seja ético. Pelo contrário, algo será ético construído na intriga da existência humana. E aí se dá a ética. Ela não se dá no discurso, ela se dá efetivamente no chão da vida em que as pessoas desenvolvem a sua existência. Então, nesse sentido, quando nós falamos em ética, mídia e corrupção, temos que ter um cuidado enorme para não cairmos nem no moralismo, nem por um peso muito grande na mídia. Porque, na verdade, quando nós falamos em corrupção, temos que ter esse cuidado, eu diria assim, quase que pré-originário, a priori, antes de tudo. Porque a corrupção, ela não é de um partido político, ela não é do Estado, ela não é de classe dominante. Corrupção, vamos dizer, corrompere, acabar, é próprio do ser humano. Nós nascemos, então vamos acabar. Então isso é próprio do ser humano. Agora, o fato é que em todas as instâncias da nossa vida existe corrupção. Por exemplo, a corrupção dos meus cabelos, já se foram. É isso mesmo. A corrupção da beleza, a corrupção do conhecimento. Por 1000 anos se considera a Terra centro do universo. E olha que na visão científica da época isso era ciência. Depois, a partir de 1492, com a publicação sobre as revoluções de Nicolau Copérnico, se começa a dizer, não, o Sol é o centro do universo. Galileu Galilei aponta o telescópio para a Lua e vê que a superfície da Lua é enrugada, e esse é o novo paradigma, porque está provado. O Sol não durou nem 300 anos como o centro do universo. Hoje nós nos perguntamos, o universo tem centro? Faz sentido buscar centro do universo? Então, o que eu quero dizer é que todo conhecimento humano, ele dura um tempo, ele se corrompe. Pode parecer pesado, mas me entendam bem. Todos os valores humanos também se corrompem no tempo. Todos. Então não podemos ter uma visão pluralista, tá certo? Porque a corrupção faz parte da existência finita, transitória no espaço e no tempo. Com isso, Flávio Márcio não está aqui afirmando nenhuma espécie de relativismo. Pelo contrário, está fazendo um discurso ético para tratar da corrupção. Ora, o que seria, portanto, a corrupção
de que estamos falando eticamente e que tentamos combater? É justamente aquela que impede a vida de acontecer. É justamente aquela que impede pessoas de viverem, de participarem do banquete da vida, de ter o necessário para sobreviver. Essa corrupção, sim, essa é doença. Porque ela é arquitetada com aquilo que eu tenho chamado de luz natural da razão. Ela é construída no exercício do poder público. Ela é construída a partir de patamares que a sociedade me deu, que a sociedade confiou a mim. Então, esta tem que ser combatida. E nesse sentido eu digo, olha, o que tem que acontecer para que essa corrupção seja combatida? Leis claras e objetivas. E até nesse sentido eu tenho que rechaçar mais uma vez o moralismo. Sabe por quê? Verdadeiros operadores do direito, operadores ou responsáveis por vários setores da sociedade. Olha o que eles fazem, vou dar alguns exemplos. Policial militar, ele me para numa blitz, eu tomei uma taça de vinho. Ele vai virar para mim e falar assim: mas que vergonha, o senhor é professor, formador de opinião pública, o senhor é padre, padre Begum, ainda sai lá no jornal, padre Begum foi pego na blitz. Ai de mim se celebrar com vinho com álcool depois de dirigir, tá certo? Sai ou não sai? Agora eu pergunto assim, por que ele não aplica a lei ao invés de dar moralismo? Eu vou ao médico, então faço uma radiografia do pulmão, olha, tem vários alvéolos obstruídos porque você fuma. Que vergonha! Olha, você forma pessoas e fuma até hoje. Espera aí, me dê o remédio, guarde o moralismo para o seu filho. Procura o padre lá para me orientar. Vai falar, quem que é isso? Você está querendo ir para o inferno? Olha, guarde isso aí, não sei para quem, você não tem filho, espera. E me dê um conselho, tá certo? Então o problema é, para combater a corrupção, tem que ser claro. Em que direção? Na direção de uma legislação objetiva e que possa ser de fato aplicada. E aí, o João Paulo falava, né, do problema da cultura da corrupção. Olha, eu acho, João Paulo, que esse é um problema contemporâneo, sabe? De uma sociedade que perdeu esse norte da ética, de uma sociedade que convive com a ideia do fracasso do bem universal, de uma sociedade que abriu mão de buscar a verdade para encontrar, e encontrar para continuar procurando a verdade em função dos prazeres. Claro, ninguém tem que ser prazer. Isso não é discurso moralista, dos prazeres que a vida traz, do consumismo, por exemplo, da sociedade tecnológica, informatizada e tudo mais. Então, nesse sentido, a nossa sociedade, às vezes, me leva a afirmar que, de fato, haja uma cultura da corrupção. Eu mudei de casa recentemente, olha, convivi com isso durante o primeiro mês todinho. Era o moço que ia ligar o gás, que queria me cobrar R$350, e o outro me cobrou 35. Era transferência de seguro do carro, que me dava direito à restituição de R$370. A seguradora passou para o moço que fazia o seguro, ele reteve para si. Um mês e meio depois, eu entrei em contato com a seguradora e acabei recebendo para o moço lá. E assim vai, uma coisa atrás da outra. Falei, isso faz parte do cotidiano. Você se referia à fila dupla. Então, a cultura da corrupção, como ela é combatida? Como nós estamos fazendo aqui. É instaurando debate público. E a mídia, nesse sentido, olha, ela tem um papel fundamental. Eu não digo tanto rádio, mas a televisão, o jornalismo, né? A internet tem um papel fundamental porque ela chega em todos os espaços com uma velocidade enorme. Enquanto nós fazemos isso aqui, depois vai para o blog. Milhares de pessoas acessam ao mesmo tempo de forma muito rápida. Então a mídia tem um papel importantíssimo nesse combate à corrupção. Só que, para isso, me perdoe os jornalistas, é apenas a opinião do filósofo que às vezes não tem muito pé no chão, né? Mas a mídia, ela não pode, primeiramente, abrir mão da verdade. Tá certo? Ótimo. O que é a verdade? Eu já falei, verdade para mim é processo histórico. Vocês falaram dessa verdade em outros termos, por exemplo, informação contextualizada, por exemplo, visibilidade. Então, a mídia não pode abrir mão disso. Sabe por quê? Nesse sentido, o erro não está na mídia. Eu acho que o ponto delicado está na própria população,
que faz coincidir a informação veiculada com o que seja verdade. Não, eu vi, passou na Globo. Outro dia mesmo, o Dom Luiz Gonzaga da Fé, conversando comigo, ele falou assim, e lá na sua paróquia, a chacina lá, mataram 6 e feriram 16. Eu falei, não, morreram 4 e feriram mais 4. Não, eu vi, está na internet, eu vi na CBN. Eu falei, não, isso é informação, Dom Fé, isso não é a verdade. E continuou isso aí na internet, dias a fio. Eu não sei se retiraram. Então, uma coisa é a informação, outra é a verdade. Então, a mídia, para ajudar a combater a corrupção e a consolidar a nossa democracia, que ainda está engatinhando, ela não pode abrir mão da verdade. Segundo, a mídia não pode também abrir mão do princípio de realidade. João Paulo se referiu a determinadas legendas que tinham uma plataforma de marketing, de governo, com todo humanismo e ética, e quase que institucionaliza a corrupção. Não, isso é normal na política. Espero que a CPI do mensalão puna. Espero que dê alguns resultados. Então, nesse sentido, o princípio de realidade é conhecimento da história, é análise do presente e prospecção do futuro. Então, a mídia tem um poder enorme nas mãos para fazer isso. Sobretudo em tempos em que a nossa juventude, por exemplo, parece ter renunciado à tradição. O que eu chamo de renúncia à tradição? Hoje, nós somos o resultado do que nos transmitiram. Nós somos o resultado da tradição. Eu não sou o que eu escolhi ser. Em parte, é óbvio que sim. Mas eu sou o resultado da tradição. Nós somos tradicionais. Por outro lado, somos dinâmicos. Por isso que nesse princípio de realidade, nós temos que fazer uma prospectiva do futuro. O que nós deixamos para as gerações futuras? Nesse sentido, então, a mídia também não pode renunciar ao princípio de realidade. Por fim, a mídia precisa, a meu ver, eticamente, de desenvolver uma outra lógica que não apenas a da imagem. A lógica da imagem causa impacto, mas ela é pobre. Ela ficou, pronto, paralisou. Eu vi, está lá, tá o impacto na retina e no meu cérebro. Eu me lembro da imagem, olha, anos a fio. Claro, quando se passa muito tempo, essa imagem vai esmaecendo na minha memória, porque ela é pobre. A lógica que a mídia deveria desenvolver, a meu ver, seria a lógica da proximidade. Uma mídia que é próxima do fato, que é próxima da história, que é próxima do povo, que é próxima dos valores, que é próxima do seu país, que conheça as leis. Olha, é uma mídia responsável. É uma mídia que eu diria, que combate a corrupção. Por fim, para não esgotar o tempo e nem cansar vocês, queria alertar para 2 aspectos. O primeiro deles no mundo de hoje é a ausência de líderes. Se alguns sociólogos dizem que hoje vivemos a morte da utopia, é verdade, não temos grandes utopias, mas nós convivemos, a meu ver, com outro problema. O mundo contemporâneo carece de verdadeiros líderes. O que é o líder? Olha, na área empresarial, nós temos visto muita pesquisa, muita construção, muita busca. Liderança corporativa, liderança nas empresas. Mas isso é setorizado, é fragmentado. Quando eu falo de líder aqui, é líder humano, que consegue articular as várias instâncias e aquilo que as pessoas têm de melhor. Articula para quê? Para o bem comum. Ele ganha e todo mundo ganha. Então, nos nossos, muitos dos nossos, vamos dizer assim, que são chamados de líderes que estão à frente, eles ocupam cargos. Tem interesses, há interesses de grupos, há lobbies de empresários, etc. Mas faltam líderes. Vou dar um exemplo concreto porque não está no poder mais. George Bush. Ele perdeu a oportunidade de passar para a história como um grande líder. Sabe por quê? Quem deu a ele o direito de matar Saddam Hussein, de invadir o Iraque? O líder não faz isso. Ele articula, mesmo com toda a dor do 11 de setembro. Ele articularia politicamente o que as pessoas ainda trazem de bom. O líder faz isso. E o segundo grande problema do mundo de hoje é a crise das instituições.
Então a corrupção, vamos dizer assim, que é algo próprio do ser humano finito no espaço e no tempo, e atingiu o ser das instituições. Então não é culpa de um ou de outro partido político, não é culpa de uma ou de outra pessoa daquela instituição. O ser das instituições tem sido, no mundo contemporâneo, contaminado, eu vou dizer, pelo vírus da corrupção. Então as instituições estão cada vez mais em crise. Todas elas, instituição família, instituição Estado, instituição escola, instituição igreja. Tá certo? Então é isso, vamos dar tempo para a conversa. Muito obrigado. Agradecemos a fala do professor Paulo Inácio.